Bom dia, pessoal. Nós vamos começar a nossa live de hoje sobre educação física escolar, semente de saúde. E a minha convidada importante, Muito legal. muito legal e muito especial. Eu conheci a professora Eliane pessoalmente no FIEP esse ano, lá em Foz do Iguaçu. A gente dividiu o quarto junto e ela foi um anjo que apareceu na minha vida num momento muito louco, onde eu estava chegando no FIEP e recebendo a notícia do AVC do meu pai. Então, ela, na correria dos compromissos que ela tem, porque ela é delegada do FIEP, o FIEP é um evento cheio de compromissos, cheio de coisas acontecendo ao mesmo tempo, ela foi um grande suporte para mim e uma grande companheira, e desse companheirismo, que acho que, antes de tudo, vem essa primeira conexão do ser humano. A gente vai conhecendo o profissional. Então, daí começou a surgir uma amizade. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui nessa live e dizer assim que realmente, eu falo para todo mundo, eu não podia ter caído no melhor quarto com a melhor pessoa naquele momento. E isso vai ficar para sempre na minha vida. Então, obrigada, acima de tudo, porque esse encontro foi a semente para outras coisas que a gente vai fazer junto, como essa live. Então, bom dia. Bom dia, professora Renata, Renatinha. Realmente foi um momento ímpar nas nossas vidas. Eu não conhecia a professora Renata, só de nome. Falaram, Eliane, vai ficar uma professora que eu acho que tem tudo a ver com você. E realmente a gente estava na abertura da FIEP e a Renatinha recebeu essa notícia. Mas como eu acredito que nada é por acaso e que Deus coloca as pessoas que necessitam, né, naquele momento nas nossas vidas, eu acho que a gente literalmente se encontrou e aquele momento foi importante para nós duas, até para a nossa jornada, porque eu também havia perdido meu pai há pouco tempo e falei com ela, acredita que você ainda vai viver um bom tempo com seu pai. Tá aí, fico muito feliz de ver as fotos que você coloca aí nas redes sociais com seu pai, mesmo neste momento de pandemia, de ter a oportunidade de estar com ele. Muito feliz por você. E muitas dicas sobre envelhecimento, de exercício, você me deu, que eu estou botando em prática com ele também. Bom, o tema que a gente escolheu hoje é um tema que é muito interessante. Você, inclusive, é a primeira pessoa dentro da série de lives que eu estou fazendo que vai dar a abertura da educação física escolar. Então, quando a gente pensou, né, quando a gente planejou isso junto, educação física como semente de saúde, foi um tema que eu falei assim, isso é fantástico. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Eliane, porque assim, você tem um trabalho lindíssimo que vai realmente da educação física escolar ao envelhecimento. Por que esse tema? Porque esse tema foi você que deu a formatação dele. Por que esse tema para você é tão importante? A educação física escolar como semeadura da saúde. Ó, o pessoal do FIEP está entrando em peso, hein? Bom, professora Renata, inicialmente, deixa eu só fazer uma apresentação rápida, porque tem muitas pessoas que não me conhecem. Eu sou doutora e mestre em Ciência da Motricidade Humana, tenho especialização em Educação Física e Sociedade, treinamento desportivo e políticas públicas na área de saúde. Sou licenciada e bacharel em Educação Física. E, além disso, sou delegada regional da FIEP Espírito Santo, presidente da Federação Espírito Santense de Profissionais de Física e Treinadores. E, além disso, eu sou presidente da Frente Parlamentar aqui no Espírito Santo, que eu fui convidada pelo deputado Gandini, que é um braço aqui para a gente no Estado, que inicialmente ele queria abrir a frente da educação física. E com essa frente da educação física, a gente precisava de um primeiro trabalho, né? Um primeiro parecer, uma primeira luta. Sou professora universitária, trabalho num curso tanto de licenciatura quanto de bacharelado. Não atuo na área escolar há bastante tempo. Porém, por orientar inúmeros trabalhos na área de licenciatura, à frente da federação, por ser parte da Emancipação do Estado do Espírito Santo, entre outras coisas ligadas à área escolar,
e por ter inúmeros amigos na área escolar, que a gente sempre discute sobre isso. Então, a nossa primeira bandeira na frente foi a educação física como semente da saúde. Semente da saúde em que sentido? A gente precisa plantar a semente para a gente ter uma árvore, para a gente colher frutos, para a gente ter o alimento. Então, a educação física, literalmente, ela é essa semente na vida de qualquer indivíduo em qualquer parte do mundo. Porque se a gente for observar, mesmo a gente não tendo a nossa profissão em nos países, a gente tem a educação física aqui no país, e se eu não me engano, 2 países do mundo como uma profissão reconhecida, a gente precisa compreender que a educação física escolar é que vai perpetuar na vida do indivíduo a saúde. Em que sentido? Quando a gente gosta de fazer alguma atividade física quanto criança, a tendência é que a gente, ao longo de nossa vida, a gente continue praticando alguma forma de atividade. Então, por isso, desse nome, a educação física escolar como semente da saúde do indivíduo. Foi perfeito. É que, como estava travando, você não ouviu. Eu fiz a apresentação do seu currículo, só que faltavam alguns dados. Por exemplo, a comissão de emancipação. Foi bom que você deu uma completada, aí na edição vai ficar melhor ainda. E assim, esse tema, essa tua introdução foi perfeita, porque a gente tem logo em seguida um gancho de pergunta para eu te fazer e vou pedir para as pessoas que quiserem fazer perguntas, irem lá na interrogaçãozinha e fazerem perguntas que a professora Eliane responderá também. A importância da educação física escolar no indivíduo, você já colocou que ela é muito grande. Mas como você tem visto, tá, essa educação física escolar atualmente no nosso país? Renata, infelizmente, a gente não tem um valor social. Por que da semente? Vamos lá. Hoje, a grande maioria dos cursos de educação física, eles são compartilhados na mesma turma de licenciatura e bacharelado. Então, o conteúdo que o bacharel vê é o mesmo que o licenciado vê, em muitos aspectos. Sendo assim, por que a gente não levar alguns assuntos pertinentes do bacharelado no aspecto de saúde para dentro da escola? Nós somos da época, né? A gente fazia os exames biomédicos, pelo menos avaliava a altura e o peso. Com esses dados, a gente tem os valores de índice de massa corporal da criança, que a gente tem a tabela tanto da OMS quanto do Ministério da Saúde, direcionando se a criança está normal com sobrepeso ou obesidade. Então, por quê? Além de, obviamente, eu jamais vou retirar a questão da cultura corporal, a importância do trabalho das capacidades físicas, da própria consciência corpórea, do trabalho cognitivo que a educação física pode fazer com uma criança. Mas por que não? Hoje, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, uma obesidade enorme entre crianças e adolescentes. A gente já tem 36% das crianças obesas, né? Sobrepeso ou obesidade. A gente tem 8% das crianças obesas mórbidas. E essas crianças estão dentro da escola. Então, por que não direcionar políticas internas de um trabalho direcionado para também diminuir essa obesidade infantil? Está aí a semente da saúde. A gente precisa se preocupar com a criança como um todo. E a saúde está inserida. Então, a educação física escolar, a gente tem a visão social do professor que não tem um trabalho conciso e que não consegue hoje, é o que eu tenho ouvido aqui da secretaria, não consegue comprovar a sua importância dentro da escola. Tanto que por diversas vezes já quiseram nos retirar. Mas por não começar a mostrar à sociedade a nossa importância em todos os aspectos que a gente tem na formação desse corpo. Não só no sentido cognitivo, mas também no sentido físico. Não só na cultura corporal, mas também nos padrões de saúde. Por que não fazermos palestras com os pais
falando da saúde do filho dele. Porque muitos pais não têm nem noção sobre a questão da saúde do filho e, às vezes, não têm condições de fazer um trabalho compartilhado com os médicos de saber a saúde. Então, a gente pode fazer esse trabalho internamente. E, infelizmente, a gente não está vendo isso. Tem, inclusive, uma grande amiga minha, nutricionista, Simone, que já foi entrevistada na live, que ela entrou aqui também, e ela defende essa bandeira também na escola, né? Não é da gente trabalhar até em conjunto, trazer um nutricionista, que seja nosso amigo, para falar um pouquinho dessa questão, porque os pais não têm consciência. A própria merenda escolar, ela não contribui, né, em nutrientes para uma criança que faça atividade física. Aí tem uma pergunta aqui que está ligada ao que você falou, que já veio aqui, da Kátia. Ela diz assim: professora Eliane, por que insistem em tirar ou diminuir a carga horária da educação física escolar? O que você acha disso? Renata, professora Kátia, né, que perguntou, muito boa a pergunta, e eu vou te responder no seguinte parâmetro. Eu tive ano passado no congresso do Colégio Americano de Medicina Desportiva, e eles hoje, né, as novas diretrizes são a partir de 3 anos de idade. Olha como é que é importante o assunto que a gente está permeando nessa live. Eles colocam que a gente necessita, né, no caso a criança, 60 minutos de vigorosa diariamente. Enquanto no adulto é de 150 a 300 minutos por semana, na criança ele coloca 60 minutos dia. Então, o mundo inteiro hoje, vou dar um grande exemplo como Portugal, ele aumentou a quantidade de educação física escolar, tá? Inserindo diversas práticas para que o indivíduo entenda que aquilo ali não é só o momento escolar, é para a vida inteira. Porém, como eu falei, aqui na própria frente parlamentar, infelizmente, a gente teve inúmeros professores que foram contra a gente linkar a educação física escolar à saúde, porque eles são a favor somente pela cultura corporal. Mas se a gente for observar, a saúde também está inserida na cultura corporal. A partir do momento que eu trabalho o físico, o cognitivo, eu estou falando de parâmetros. Por quê? Pela Organização Mundial de Saúde, a saúde não é meramente a ausência de enfermidade, sim os aspectos sociais, físicos e mentais. Então, a gente não tem como distinguir a educação física hoje do parâmetro de saúde. Então, a gente precisa sim comparar a nossa eficácia, o nosso direcionamento para a gente trabalhar a saúde como algo que lá na frente a gente vai economizar, inclusive, em políticas públicas. Porque anteriormente, eu estava assistindo uma live do professor Ângelo Vargas, que eles estavam discutindo sobre esses parâmetros da educação física escolar. E o que a gente vê? A educação física ela está diminuindo porque a gente consegue comprovar que se a gente melhorar a educação física escolar, a população vai estar mais saudável. Se a população tem mais saúde, a gente vai ter menos doenças. Porque a educação física ela é praticamente a única que direciona para todos os nortes. Educação, lazer, saúde. Olha quanta coisa a gente pode promover na população e que a gente está esquecendo de trabalhar isso. E aí eu coloco, lá na educação física escolar seria a base de tudo. É muito bom porque você vem com o discurso e você traz dados, traz estatísticas. Não é uma fala sobre o que você acha, é sobre o que você estuda e que não é só a tua palavra, são dados que são pesquisados e comprovados cientificamente. E aí vem a segunda pergunta, mas eu vou aproveitar um gancho também de uma professora de educação física do município, tá? Que também é da dança, como você, tá? Que é a professora Ana Gabriela, ela fala assim, que é muito importante ter uma educação física consistente, tá? Para que esta criança tenha o hábito, o gosto e o prazer para continuar na vida adulta. Ela faz uma afirmação. E aí vem a minha pergunta.
qual a importância dessa educação física escolar nesse processo de saúde para o envelhecimento saudável, né? A gente nunca se falou tanto nisso e está provado agora com Covid, quanto que é importante. Então, pegando o gancho da Ana Gabriela e fazendo a pergunta. Por que é tão importante, professora? Bom, vamos lá. Ana Gabriela, obrigada. E eu vou colocar a OMS hoje, né, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que a atividade física é imprescindível na vida de qualquer indivíduo. Quando a gente fala de qualquer indivíduo, é qualquer pessoa no mundo. Segundo ponto, o Colégio Americano, que é o principal norteador, né, da prática da atividade física no mundo, não colocaria a criança nas suas diretrizes a partir de 3 anos se não fosse tão importante essa prática. Então, aonde a gente está linkado? O próprio Colégio Americano coloca diminuição na criança de depressão. Segundo aspecto, eu melhoro o sono. Hoje, 25% do Congresso foi falando sobre sono, porque a gente está esquecendo de dormir. E hoje a criança está dormindo a hora que ela quer e ela acorda a hora que ela quer, quando não tem escola. Ou se ela tem escola, ela está dormindo 6 a 8 horas por dia e dependendo da faixa etária, ela precisa dormir 10. E isso faz com que ela tenha dificuldade cognitiva, que ela aumente o risco de lesão e que a probabilidade que ela aumente sedentarismo. Isso tudo com a falta de sono e que a atividade pode direcionar. Melhora cognitiva. Isso já é mais do que comprovado que as pessoas ativas, elas conseguem raciocinar melhor, compreender melhor. Então, na criança que ela precisa estudar, absorver o conteúdo, ela vai ter uma maior absorção. A gente tem uma melhora da saúde óssea. A saúde óssea é importante para o crescimento e no processo da longevidade, principalmente nas mulheres, que a gente tem a proporção de 5 mulheres para 1 homem, a gente diminui a incidência de osteopenia e de osteoporose. A gente tem uma melhora e controle de massa corpórea, ou para outros entenderem, de peso corporal. Então, a gente tem uma composição corporal melhor ao longo da nossa vida, significando menos gordura e mais massa, tanto magra quanto massa muscular. Isso, no idoso, a partir de 60 anos principalmente, a gente diminui o processo de sarcopenia. Então, eu melhoro a autonomia, mobilidade, diminuindo mortalidade. Além disso, eu tenho todo o equilíbrio hormonal, tanto no processo de envelhecimento, que começa a partir dos 30 anos. Porque às vezes a gente pensa em envelhecimento depois dos 60 anos. Mas o processo já começa a partir do momento que eu nasci. Eu tenho o ápice da maturação com aproximadamente 30 anos. E depois disso, eu falo que é uma caderneta de poupança que a gente vai fazendo. Ou aplicações financeiras hoje, que seria melhor. É uma aplicação que eu faço de saúde para que depois dos 30 eu possa começar a aproveitar o que eu fiz e depois dos 60 principalmente. Esta reserva que eu tenho vai diminuir as incidências em inúmeras doenças, principalmente as doenças não transmissíveis e as autoimunes. Eu lembrei quando você começou a falar sobre isso, quando em 2016 a American College lançou um guideline, que foi quando ele fez uma análise extremamente complexa sobre a questão do exercício físico e a análise cognitiva. Foi até um marco, porque o American College nunca tinha dado essa atenção para a questão escolar, né? Eu lembro que o professor Jefferson Novaes, que na época estava me orientando, falou assim: Renata, tá aqui, traduz para mim, né? Porque você gosta. E eu pirei, porque foi um estudo enorme, né? E coloca exatamente isso, dessa precocidade. E eles analisam exatamente como ajudam em algumas, inclusive, lógico que assim, vão estudos, desde estudos com ratos, com envelhecimento, é uma coisa enorme, tem mais de 85 estudos dentro desse guideline, mas coloca a importância dessa atividade para essas funções cognitivas que tanto nós falamos da aprendizagem. E aí você ainda traz, junto desse teu discurso, essa questão do envelhecimento, que neste momento que nós estamos vendo que a população mais fragilizada,
enquanto imunidade, enquanto coronavírus no mundo, são os idosos. E aí a gente faz uma profunda reflexão, enquanto você vai falando sobre, caramba, será que lá atrás também não faltou alguma coisa para esses idosos, isso é no mundo inteiro, estarem, além de tudo que vai acontecendo com o envelhecimento, não estarem suportando, e os que estão vencendo isso, é pela essa questão dessa qualidade de vida que foi plantada lá atrás de saúde, num termo complexo, como você falou, é uma reflexão assim bem profunda que a gente vai fazendo, principalmente em tempos de confinamento, né? Eu estou com um idoso em casa de 82 anos que passou por um AVC terrível. Eu te mostrei as imagens na época e como ele está dentro da parte motora, cognitiva, ele está bem. Mas ele tem uma história de atividade física, uma história de vivência corporal enorme. E também de função cognitiva de estar trabalhando até os 82 anos, enorme. Então, como isso foi importante. Mas isso não é um caso. Isso você mostra para a gente que isso são estatísticas. Isso é maravilhoso. Aí vem uma outra... Olha, eu não sei se um tempo vai dar para você responder tudo, tá? Eu estou te avisando que está assim, ó. E quando eu estiver assim, é porque eu estou anotando as perguntas, tá? Quais os prejuízos, tá? Ou custos, vamos falar em custos. Quais os custos que diminuir uma educação física escolar traz para nós a médio e longo prazo? Que eu não digo nem a curto, a médio e longo prazo para a nossa sociedade brasileira. Bom, primeiro ponto, Renata, vou voltar lá nas questões da melhora, no próprio Colégio Americano que coloca. Hoje a gente vai ter uma diminuição cognitiva. Em que sentido? A partir do momento que eu não pratico atividade, eu posso diminuir a absorção. Absorção de quê? De compreensão, de entender o que está sendo estudado, de compreender, inclusive, as questões de maior reflexo, de maior retorno, de conseguir agir no momento certo. E aí a gente vai falar de tempo de reação, a gente vai falar de lateralidade, a gente vai falar de uma diversidade de campos, inclusive de capacidades. Como, por exemplo, eu jogar uma queimada e a bugada e eu não ter o momento oportuno para agarrar a bola, porque eu não tenho esse reflexo. E o próprio professor Carlos Neto, que hoje é o meu tutor do pós-doutorado, que eu só estou esperando passar a pandemia para poder iniciar, ele tem um estudo que é super importante, que ele faz um gráfico inversamente proporcional das atividades como jogos e o aumento das doenças mentais. Então, quanto menos a criança brinca, que é uma forma de atividade física, maior a quantidade de doenças mentais. Esse estudo, ele é longínquo, ele tem aproximadamente 20 anos. Quem quiser, busque o professor Carlos Neto, que ele tem excelentes artigos sobre isso, que o foco de estudo dele é sobre criança, e ele coloca essas relações entre o brincar, o jogar, que são relacionadas com a educação física escolar e a incidência das doenças mentais e a incidência também das doenças que podem ser determinadas como as capacidades físicas. Menor resistência, menor capacidade aeróbica, menor resistência de força, menor quantidade de força, de percepção mesmo. Que quando a gente fala de cultura corporal, a gente está falando de expressão corporal. E a expressão corporal, a gente tem a subdivisão entre o esquema corporal, a própria consciência, o ego corporal e a imagem corpórea. Então, isso a gente consegue o quê? Através da prática da atividade física. Então, até a forma que eu estou aqui, conversando com você, de conseguir linkar, né, esses dados que você está me questionando com o que eu já estudei, o que eu já li, o que eu vivencio, isso também pode ser diminuído com a diminuição da prática da educação física escolar. Além disso, a gente tem as questões biomecânicas, que as crianças hoje não estão sabendo caminhar. Aí você vai me perguntar, Eliane, mas caminhar é um movimento básico. Sim, mas biomecanicamente o braço deve ser contrário à perna. Então a gente tem um equilíbrio
no movimento. E o que a gente está vendo com as crianças é que elas não estão tendo esse equilíbrio, o que lá na frente pode levar também a inúmeros desvios corporais. Além disso, a gente tem as questões da própria cardiopatia e da própria glicose alterada, que aí vem as consequências da própria hipertensão, da colesterolinemia, dos casos de dislipidemia. Então, isso, a educação física escolar consegue amenizar nesse processo ao longo da nossa vida. Além disso, a gente tem a memória muscular, que essa memória muscular é a nossa prática até 21 anos de vida. E que depois disso, a gente se recondiciona com muito mais facilidade do que aquele indivíduo que fez a prática ao longo da vida. Então, esses, entre outros, eu teria aqui um dia para falar sobre isso, seriam os mais determinantes ao longo de nossa vida. Já tem mais uma pergunta, mas eu sei que você gosta, então eu vou fazer intermediando. Eu não consegui entender o nome da pessoa, então eu vou dizer aqui a sigla do Instagram. PC Pires coloca assim: como a senhora analisa os conteúdos da nova BNCC? Bom, pode completar. Não. Eu fiz a pergunta porque eu sei que você segura. Sim, vamos lá. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença do professor Ângelo Vargas, que está nos assistindo. Muito obrigada. Muita honra. Acabei de ver aqui, desculpa que não deu para ver todo mundo. Pois é, muito obrigada, professor Ângelo. Professor Jefferson também, que a professora Renata citou, foi meu professor no mestrado e ele adora trazer inúmeros trabalhos, né? Na época eram dissertações que a gente tinha que fazer resenha crítica, mas na hora a gente fala, meu Deus, é tanta coisa, e depois a gente vê o quanto a gente enriquece com isso. Olha, fica tranquila, Renata, porque eu vou gravar, você vai ver tudo e vai poder depois mandar para todos eles, tá? Eu estou vendo aqui todo mundo que está entrando, porque se eu for mandar dar beijo para todo mundo, a gente não sai daqui hoje, tá? Mas assim, o Jefferson também eu tenho. Mas então, quer que eu repita a pergunta para você? Não, tranquilo, Renata. Bom, essa foi uma discussão que, inclusive, a frente parlamentar, quando a gente começou, ela estava perto de ser conclusa. E a gente não tinha como discutir, porque, por mais que a gente levasse, ela era de âmbito nacional. Então, hoje, a gente tem uma diminuição, principalmente no segundo grau, com a educação uma vez por semana. Uma vez por semana significa que o indivíduo não vai fazer nada. É como se a gente jogasse futebol no final de semana. Quem gosta disso? Ortopedista, médico, porque vai ter cada vez mais indivíduos doentes. Então, o que eu posso dizer sobre isso? A gente precisa, volto lá com a minha primeira fala, a gente precisa provar não só para os políticos, porque, infelizmente, quem faz tudo isso geralmente não está no dia, não compreende esse processo ou não recebeu documentos que seriam tão necessários para a compreensão. Então, a gente precisa mostrar mais o nosso trabalho, mostrar mais a nossa cara, a nossa importância para a sociedade. A gente precisa mostrar dados. Por quê? Porque a área escolar tem pouquíssimos dados sobre a importância na área de saúde, porque hoje eu digo, Renata, porque aqui no estado a gente está à frente, tem inúmeras frontes com a área política buscando esse aumento a nível regional, que a gente sabe que a nível nacional a gente precisa dessa teia, dessa rede conjugada, mas a gente precisa mostrar a eles e provar que a gente é importante sim no processo, talvez até mais, Renata. Desculpe, não rebaixando as outras disciplinas na escola, mas a educação física escolar vai fazer com que eu compreenda mais a matemática, que eu compreenda mais a geografia, que eu compreenda mais a história, porque eu vou entender a história do meu corpo, e a história do meu corpo vai fazer parte da história da humanidade. Olha quantas coisas eu posso melhorar somente com uma educação física escolar. Mas eu estou conseguindo comprovar isso como profissional? Não. Então, a gente precisa
unir forças. O professor Marlon, nosso amigo, né, eu vou só para quem está chegando agora, professora Eliane Gonçalves é do Espírito Santo, tá? Por isso, quando ela fala aqui, é no estado dela, no Espírito Santo, mas a representação da professora Eliane é nacional, inclusive com relevância internacional também do que ela estuda, tá? Só para quem está chegando agora, tá? Mas vai estar salva a live. O professor Marlon coloca assim, não seria também, olhando para nós mesmos, professores de educação física, culpa nossa, porque a gente também rola bola? Não estou dizendo a gente, eu, que dou aula, você, mas a maioria dos nossos colegas da categoria que está na escola está rolando bola? Renata, por isso que eu coloco sempre nós, porque nós estamos inseridos nesse processo. A partir do momento que eu estou lá na graduação e eu não estou conseguindo que meu aluno dê continuidade ao que eu estou dizendo, somos nós. A partir do momento que a professora Renata, que está lá dentro da escola, que não está conseguindo atingir o aluno que está, né, o aluno escolar, e ele não está entendendo a importância da educação física na vida dele, sim, a culpa é nossa. A gente, enquanto não unir forças, não compreender que é através da ética, do comprometimento profissional, do estudo, que a gente precisa unir todo esse conteúdo e mostrar o nosso trabalho, a nossa real importância social, a gente não vai caminhar. Então, eu concordo com o professor Marlon, a gente tem uma visão do rola-bola, assim como na academia, aquele professor que passa qualquer coisa, assim como treinamento funcional, qualquer um pode fazer. A gente está vendo aí inúmeras lives de blogueiros que nem sequer têm conhecimento e estão conseguindo inúmeros seguidores. A gente está vendo pessoas fazendo trabalho personalizado. É um outro direcionamento da população que, entre aspas, é mais poder aquisitivo e, entre aspas, teria mais conhecimento, em que contrata alunos de educação física ou práticos para trabalharem como personal. Então, a gente precisa entender que é uma mudança que é a base de tudo. Como eu falei, é a semente. A gente agora está colocando a semente para a sociedade. Os frutos que vai depender somente da gente. O quanto a gente vai regar essa semente para a gente conseguir êxito lá na frente. E vou dizer mais, Renata, a gente não vai ter mais um mundo dito normal. A gente vai ter mudanças muito drásticas na nossa sociedade. Que eu creio em Deus que sejam mudanças benéficas como um todo. Mas a gente precisa mudar. Até veio um questionamento aqui assim, mas isso tudo fica nas costas do professor? Eu vou até completar um pouco o que a Eliane falou, para ela beber uma água, e vou dizer o seguinte, tanto eu quanto a professora Eliane, a gente tem um comprometimento também político dentro da nossa profissão, cada uma na sua ossada. E assim, eu vou completar, e acho que ela vai completar melhor ainda que eu vou falar. Eu acho que não é fardo nenhum para o profissional. Eu acho que está na hora da gente amadurecer e parar de colocar sempre numa entidade ou colocar sempre no outro. O que está fazendo? Não, começa pela gente. Se você não se impor na sua escola, entendeu? Você não pode gritar, o que estão fazendo pela educação física escolar, entendeu? Então, assim, você começa com a nossa posição individual. E aí a gente vai somando uns aos outros. Por exemplo, só para que assim, a nossa live vai ter que ter intervalo e voltar, tá? Já estou te dizendo, Eliane, porque o negócio está bom aqui. Só para vocês entenderem. O meu primeiro emprego foi como professor de educação física escolar. Eu estava na faculdade ainda porque não tinha CREF ainda, não tinha regulamentação da profissão, tá? E quando eu entrei, o professor não... Eu tinha, na época, 18 anos, tá? Segundo período de faculdade. O professor não fazia parte do conselho de classe. E eu, com 18 anos, intuitivamente disse, peraí, eu quero participar. Eu tenho algo a dizer. Tudo bem que eu fazia Gama Filho, tudo bem que eu estava lá
debaixo da asa do Tubino, já com um seio de uma regulamentação. Eu já tinha uma outra cabeça, mas ainda era empírico. Mas eu conquistei naquela escola particular o direito de participar do conselho de classe e levar as minhas observações. Isso com 18... Eram imaturas ainda as minhas observações, eram empíricas ainda as minhas observações, mas eu fiz questão. Era fora do meu horário de trabalho, eu tinha que ir num outro horário. Então, começa essa modificação pela gente, sim. Né? E aí eu vou deixar a professora Eliane, que ela é mais cirúrgica do que eu, para completar isso aí. Renata, 55% das pessoas que se formam, isso independente da graduação, elas nunca mais leem nada, elas nunca mais nada sobre a profissão delas. E o que a gente percebe na educação física é que as pessoas saem da faculdade já como doutores. Não estudam mais, não se antenam, né? Se a gente pode usar esse termo, no conhecimento. Hoje o professor Ângelo Vargas, até na live dele, colocou que o aluno, ele não se compromete em saber, ele sabe de tudo que acontece nas redes sociais, mas ele não sabe, por exemplo, professora Renata, sobre o professor Tubino, que até a FIEP agora vai direcionar inúmeras lives sobre a vida do professor Tubino. Eu acabei de citar compreenderem a importância dele. Como ele foi importante, sim. E se você perguntar aqui a inúmeras pessoas que se formaram em educação física recente, elas não sabem quem foi o professor Tubino. Como é que a gente quer fazer história se a gente não compreende a nossa história? Que é recente. Então, vou dar um exemplo. Vou até Que é recente. Que é recente, sim. E muito recente. Então, Renata, o que eu posso dizer é que a gente precisa se comprometer mais com a nossa profissão. A gente precisa estudar mais, ler mais. Essas lives estão sendo muito boas porque as pessoas têm condições de ouvir profissionais que talvez eles nunca pensassem em ouvir na vida. E conhecer outros profissionais que atuam dentro da área e que são muito importantes nesse processo. Mas não adianta só quem está na live fazer a diferença. É necessário que cada um na sua escola, na sua comunidade, na sua família, né? O próprio Colégio Americano fala isso, que a gente é responsável por levar a atividade na família, na comunidade e para dentro da escola. Então, não é um trabalho solitário, é um trabalho conjugado. Então, cada um precisa compreender esse processo de importância no meio que ele vive. E aí, só aproveitar, Renata, eu sei que não é o gancho. Não, a live é sua. Live. A live é sua, Eliane. Faça o que você quiser. Mas só para vocês entenderem, né, também de primeira mão, porque saiu essa semana o e-book, né, com o prefácio do professor Ângelo Vargas, que é atividade física para melhor idade em tempos de encasulamento. Eu estava aqui inquieta porque eu estou vendo inúmeras vídeos direcionando para a população que está em casa, mas os idosos que precisam mais, ninguém estava buscando. Então, é outra semente. Por quê? Como você falou anteriormente, as pessoas estão chegando a uma longevidade maior pela saúde ou pela medicina? Essa geração da terceira idade está melhor do que é que vai vir? Os estudos apontam que sim. Porque se a gente for por essa criança que está vindo, pelo sedentarismo que ela está, pelo quadro de obesidade que ela se encontra, a gente vai ter uma longevidade retroagindo. Hoje aqui no Brasil, a gente tem de 72 a 70. No Japão, a gente chega a uma longevidade de 88 anos. E isso pode retroceder pela falta da prática da atividade também ao longo da vida do indivíduo. Então, Renata, é preciso que a gente faça a nossa parte. Ah, mas Eliane, o pessoal vai meter o pau, não tem problema. Quando você se coloca à frente de qualquer coisa, você vai receber críticas. Mas lembra que também você vai receber críticas que são muito benéficas e construtivas para o seu próprio esclarecimento e profissionalismo. Então, faça a sua parte.
É muito importante, Eliane, por exemplo, eu comecei esse projeto de lives que ia ser só uma semana, virou uma primeira temporada, a gente está na segunda temporada, já vou para a terceira temporada. E uma das minhas preocupações foi também trazer pessoas, o que você acabou de falar, que assim são super conceituadas, mas não estão na mídia digital com tanta frequência. Porém, como você mesmo tem algo a dizer, e isso está acontecendo, esse confinamento, ele está sendo também uma semeadura de novas conexões. Aí, tem outra pergunta aqui para você em relação a isso. O que você tem achado, né? Tem os dois lados. O lado positivo, tá, da educação física ter se destacado durante o confinamento como promotora de saúde, né, através das lives. E qual foi o lado negativo também dessa exposição da nossa profissão? Bom, vamos lá. Renata, eu falo que nem os principais mentores do mundo poderiam imaginar que a atividade física tivesse esse boom tão grande como a gente conseguiu nesses últimos tempos, né? Nesses últimos dias que a gente já está com mais de 50 dias de isolamento. Já são quase 2 meses. As lives, elas são importantes. Até tive uma discussão com o professor Ângelo Vargas, que uma live ele falou sobre isso. Falei que eu não concordava. Como eu falei, a gente discute, né? Assim como a professora Renata pode discutir também, o professor Marlon, a gente também discute. Então, a discussão faz parte do processo. Mas essas lives, elas podem nos ajudar, nos levando para aonde a gente jamais imaginou chegar, né? Hoje existe todo um apelo, inclusive das mídias, pela prática da atividade, pela importância. E eu já venho batendo nessa tecla, Renata. Eu não sei se todos sabem, mas a gente é primeiro país na América Latina em sedentarismo. A gente é 5º pior no mundo. E olha o que essa pandemia vai fazer com o nosso país em cima disso. Então, essas lives podem ajudar. Mas como a própria minha aluna aqui, um beijo, Fabiana, que foi minha aluna, entre outros que colocam, elas não direcionam a população que realizá-las. Elas não direcionam para as pessoas que, por exemplo, têm algum problema maior de joelho, ou um problema da coluna. Elas colocam qualquer exercício que está dentro das lives, qualquer indivíduo pode realizar. Mas lembrem-se, não existe exercício contraindicado, mas tem pessoas contraindicadas. E isso, quando eu quero atingir a toda uma população, eu preciso, no começo do meu trabalho, dizer: essa live é direcionada para isso. Se você tem problema disso, ou não faça, ou se fizer, faça da seguinte forma. No primeiro princípio do treinamento esportivo, é a individualidade biológica. Eu preciso individualizar o meu treinamento o máximo que eu consiga. Eu sei que pode ser, mas Eliane, é uma utopia. Mas é uma utopia controlada. Eu estou direcionando o meu trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu vejo um momento de boom para a educação física, principalmente no nosso país, como a gente, né, já colocou em diversos aspectos, eu também vejo como uma possibilidade, talvez, da gente não se mostrar como a gente deveria. Então, por favor, o pessoal que está fazendo live, não sou contra, mas direcione melhor o seu público. Fale quem precisa. As crianças que também estão sendo esquecidas, ou tratando criança como adulto. Os próprios idosos, daí o porquê de eu ter escrito o e-book gratuito. Né? Algumas pessoas, até o meu filho mais velho, falou: mãe, mas você vai escrever um livro de que você ganha com isso? Meu filho não ganha nada. Eu estudei numa instituição federal. Eu, por exemplo, sou a favor de eu fazer trabalho para a comunidade, porque, querendo ou não, entre aspas, eu estudei gratuitamente, como muitos não conseguem. Mas eu tento, a todo momento, prestar o que eu aprendi, levando para a sociedade em geral. Então, essa é a minha contribuição, principalmente nessa população que foi meu mestrado e meu doutorado. Minha dissertação e minha tese foi com essa população. Então, eu me sinto inquieta em levar esse conhecimento para eles, para que eles também melhorem a saúde deles. Ó, o professor Ângelo falou assim: parabéns para você aqui, escrevendo pela colocação.
E, assim, eu concordo com você. E na primeira semana de lives da minha primeira temporada, a Roxana Brasil, tá, também foi orientanda do professor Jefferson no mestrado, na mesma época que sua lá, ela trouxe exatamente essa questão. Tá todo mundo mostrando, é bacana, é bonito ver a educação física assim tão sendo mostrada como área de saúde e salvando muitas pessoas de enlouquecer mentalmente. Porém, a gente tem uma barrinha na live que a gente pode fixar. E antes de começar, essa qualidade de entrega. Por que eu estou colocando isso? Porque você veio agora coroar essa fala que foi na primeira semana de confinamento. E a gente agora está indo para mais de 40 dias, né? E a gente vê que algumas pessoas melhoraram essa qualidade de live, mas outras continuaram o que, novamente, a Ana Gabriela coloca assim, oportunistas, que estão usando isso como um oportunismo. Então, assim, não custa nada colocar lá, fixo, o seu número do CREF, para quem você está falando, durante a live dizer, se você tem alguma questão, né, de alguma limitação física para fazer este agachamento, faça isso aqui, que nem você faz na sua aula. Não ligar o botão da live e sair só reproduzindo loucamente. Então, estamos também educando através da live. Acho que essa é a grande crítica e essa é a grande dica, né? Você veio assim, se eu pudesse fazer um clipe da primeira semana com você falando agora, 40 dias depois, às 2, eu vou ver se eu consigo fazer essa edição, porque foi assim, eu cheguei a me emocionar, porque é uma pessoa que fala isso na primeira semana com essa preocupação e agora... 4 semanas, 40 e poucos dias depois, vem você com essa fala ainda mais amadurecida, mais pertinente, né? Que é fundamental para a gente, porque, ao mesmo tempo que virou um pilar, a saúde nunca foi tão falado na educação física, a gente pode dar um tiro no nosso próprio pé. Talvez é isso que o professor Ângelo esteja preocupado, entendeu? E eu também estou, né? E voltando à criança... Pode falar, pode falar. Não, eu também estou preocupada. Por isso que eu estou colocando aqui. Estamos todos, porque refletimos. Sim. Ontem eu brinquei que eu falei assim, ontem eu comecei com uma live às 2 horas. Depois eu pulei para uma outra como convidada e depois eu assisti o resto do dia várias lives que eu agendo todo mundo e ainda de noite assisto, acho que eu não consigo assistir. E eu terminei minha sexta-feira assim, que delícia, porque eu pude escolher no meu cardápio quem eu queria ouvir, quem para mim tem relevância, entendeu? E fiz, olha aqui, eu estou com um caderno de coisas para refletir pós-pandemia, porque não só como pessoa, mas como profissional, o que eu vou ter que me transformar e mudar. Então, assim, é um cardápio de seleção. Agora, voltando à escola, voltando ao professor, o que você diria para o profissional hoje de educação física escolar ou de educação física em geral, o que ele precisa, né, tomar de empoderamento, não só do conhecimento e do estudo, para essa realidade dessa educação física escolar de semente de saúde não morrer, dessa semente deixar de ser plantada. Mesmo que ele seja lá do CrossFit, ele acha que a educação física escolar não vai fazer falta? Vai. Então, o que esse profissional precisa saber? Enquanto isso, eu vou anotando as perguntas.
Eu falo até para os meus alunos da faculdade que eles vão ter muito trabalho pela frente, né? Porque eles vão receber indivíduos que não têm nenhuma noção do seu próprio corpo. Então, qualquer trabalho corporal vai ser muito mais complicado. A Universidade de Harvard, ela coloca que qualquer profissão, né? Eu não vou falar que é do futuro, porque hoje a gente já está vendo isso. Ela é linkada a mais 5 outras profissões. Então, a educação física hoje, a gente não tem como falar sem falar da medicina, sem falar da psicologia, sem falar da fisioterapia, sem falar da nutrição, sem falar da administração, sem falar da comunicação. Porque nós somos vendedores na nossa área. A gente vende o quê? O conhecimento pela saúde. Então, a forma de você se comunicar, a forma de você transmitir, o que você vai transmitir, compreender que esse corpo, ele trabalha numa sinergia e numa complexidade que não é só entender o movimento pelo movimento. Vou até roubar novamente as palavras do professor Ângelo Vargas. Entender a motricidade humana, né? O que é a ciência da motricidade humana, que foi meu mestrado e meu doutorado? É entender a complexidade desse ser humano. É entender que para eu trabalhar com movimento, ele precisa pensar. Então, para ele pensar, eu preciso entender o cognitivo, as questões psicológicas. Por que hoje a criança não quer fazer qualquer prática da atividade? Por que a gente está com esse índice de depressão, principalmente entre jovens de 20 a 27 anos de idade? Por que hoje a gente tem quantidade de lesões que a gente está tendo na própria criança a nível de articulação de joelho e de articulação de ombro e até dentro das academias? Por que hoje eu posso falar que hoje a criança não consegue caminhar da forma que deveria? E o que isso pode trazer lá para frente? Então, Renata, hoje, o profissional de educação física que não entender a complexidade que ele precisa de estudar esse ser como um todo, um sistema energético, porque sim, somos seres energéticos. A própria física quântica hoje consegue comprovar inúmeros aspectos. Então, se eu não estudar para poder estar aqui falando para todo mundo, eu como qualquer outro profissional, tá? Eu estou falando eu, mas não sou eu não vou adiante da minha profissão. Não adianta o celular saber, o tablet saber, o computador saber. Quem tem que saber sou eu. Porque na hora que o ser humano está na minha frente, cada um é um e não vai ter nenhum aplicativo, não vai ter nenhum celular, né? Nenhuma busca de internet que vai me dizer o que eu vou fazer com esse aluno. Então, preciso sim compreender o todo, para daí trabalhar o individual. Eliane, eu vou te fazer um pedido, se você puder. O nosso tempo de live vai estourar. Você poderia, porque assim, eu tenho muita gente aqui, já tem gente assim perguntando, ela pode falar mais um pouco? A gente pode encerrar, eu salvar e a gente voltar? Lógico, tem problema a gente chama isso de bônus live. Quando começa a pedir, porque você não tem noção dessa interrogaçãozinha aqui, como tá assim, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar, vou salvar, depois tudo isso vai ficar editado, tá? Editado assim, juntado bonitinho, mas nada da fala dela será editada, tá bom? A gente vai voltar daqui a 1 minuto. É só o tempo da gente beber água e retocar o batom. Eu botei batom por tua causa, Eliane. Um beijo e voltamos já a intervalo. Já voltamos. Vou dizer para você o seguinte, a ideia dessas lives é trazer assuntos sérios com leveza. Porque a gente precisa, senão a gente vai chorar, né? Então a gente precisa trazer com leveza, mas não tira o mérito do conteúdo sério que está sendo falado aqui, reflexivo. Né? Então, tanto que, Eliane, não sei se você está acompanhando, o pessoal está me apelidando de apresentadora de TV. A gente não faz live, a gente faz programa de live, que é uma forma diferente de apresentar uma live e as pessoas participarem. Eu tenho uma pergunta já aqui para começar, tá? Da Josiane. Ela coloca assim, professora, por que a educação física escolar
assim como outras matérias, como filosofia, tá sendo optativa no ensino médio. E o que você acha disso? Logo numa época tão importante que é da adolescência, que é tão fundamental. Renata, eu vou aproveitar até o momento da pandemia para responder a pergunta. Qual é o nome da professora? Desculpa, Renata. Josiane. Josiane. Perdão, Josiane. Em tempos de pandemia, a gente deixou de fazer várias coisas. As roupas já não são imprescindíveis. O carro que a gente tem já não precisa tanto. Eu não preciso mais fazer escova, me maquiar, ter unhas bem feitas. Mas uma coisa eu não deixei para trás. Ou uma música, ou a leitura, ou até mesmo, né, a conversa com um amigo. Então, essas coisas que é a arte, a dança, a música, elas não podem deixar de fazer parte na vida do indivíduo. Mas o que a gente está vendo, infelizmente, para que ter um povo culto se a minha maior dominação é com o povo ignorante? Eu não vou colocar burro, porque burro é quem não aprende. Ignorante é aquele que não sabe. Então, se eu não tenho acesso ao conhecimento, se eu ignoro e eu não sei, eu continuo vivendo aquela minha vidinha. E a gente sabe, eu falo isso, que tem aquela... Quem abre a porta do conhecimento vê que não sabe nada, e eu ainda completo, né? Quanto mais portas eu abro do conhecimento, mais portas se abrem e eu vejo que eu não sei nada. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, professora, mas você é inteligente, né? Eu falo, não, eu não sou inteligente. Eu me sinto tão ínfima no conhecimento, porque tem tanta coisa que eu gostaria de saber e eu não tenho tempo nem para ler. Então, hoje, o que a gente vê é uma preocupação muito mais em saber a matemática, em saber o português, a física, a química, mas eu não sei colocar em prática. Porque a arte, a música, a dança, esse conhecimento, ele nos leva a conectar, a fazer links que fazem com que eu cresça com esse pré-conhecimento. Então, infelizmente, não é isso que a gente está vendo dos nossos governantes, das pessoas que estão à frente da educação. Elas simplesmente parece que quer fazer robô. E aí eu ouvi até na live hoje, falando sobre isso, parece que foi o professor do CREF Paraná, do CREF 9, desculpa que eu não me recordo o nome, que ele falou sobre a propaganda do Itaú, que no final, né, o robô fala sobre a questão que por mais que eu tenha conhecimento, eu não tenho uma coisa básica, eu não tenho coração. Então não adianta eu ter uma sociedade robotizada, sem emoção, sem amor. Então essa quarentena, ela está nos mostrando o como a gente precisa se amar mais, o como a gente precisa ser solidário, e não adianta, por mais que eu esteja dando aulas remotas para a faculdade, por mais que eu esteja dando aulas online para os meus alunos personais, que eu também atuo como personal, nada substitui o contato. Nada substitui o olho no olho. Nada substitui um abraço, né? O abraço, olha a troca de energia que eu tenho com o ser humano. Então, isso jamais poderá ser trocado na nossa sociedade. É muito bonito o que você está falando e muito significativo, que foi uma das primeiras reflexões que eu fiz, já olhando lá, antes de chegar aqui para a gente, vendo lá na Itália, em outros países, que 3 coisas foram fundamentais nessa pandemia e estão sendo: a cultura, como a cultura em todas as suas manifestações, artistas abrindo suas lives para cantar, para declamar, para poder botar peças em disposições, ter filmes, como também diálogos filosóficos sobre corpo, sobre mente, sobre um monte de coisa. Né? E essa educação física que a gente precisa cada vez mais falar. Eu acho que isso está sendo muito forte.
né? Então, o que você vem trazendo para a gente é o que tem mantendo as pessoas muito, 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 muito mais solidárias. A gente está se conectando mais. As questões estão virtuais, mas a gente está se procurando mais. Eu nunca estive tão conectada com algumas pessoas como estou agora, né? Então, você está me ouvindo, Eliane? Sim. Dá um sinal porque... Aí vem uma outra pergunta para você aqui, né? O que você acha da atividade de educação física escolar na escola aberta? Quem te faz essa pergunta é a Luísa Estolano. Renata, a gente aqui, como eu falei, eu moro aqui em Vitória, Espírito Santo, apesar de estar sempre conectada com o Rio de Janeiro, porque minha mãe mora no Rio de Janeiro, a gente ainda não tem aqui no estado, como, por exemplo, vocês conseguiram a obrigatoriedade da educação física escolar no ensino fundamental, principalmente nas primeiras séries, que aqui a gente não tem. Mas o que eu vejo da escola aberta é ainda uma falta de projeto conciso. Aqui a gente tem algumas escolas na Serra, aqui em Vitória também nós temos, porém ainda classe. Porque o que a gente vê são pessoas da Secretaria de Educação direcionando a forma de trabalho, mas a gente não vê uma discussão com os profissionais competentes para fazê-lo. Como eu falei, a gente precisa entender hoje a educação física como um todo. Bom, Renata, não sei se todos me ouviram, vou tentar ser mais sucinta, porque pelo que eu recebi aqui, muitas pessoas tinham ouvido o que eu havia falado. E realmente, às vezes, está travando aí. A escola aberta, ela está com um projeto inicial que precisa ser ampliado e que precisa de profissionais direcionando melhor esse projeto. Porque a gente está vendo ainda poucas aulas de educação física escolar e ainda não focando também no esporte. Só lembrando, Renata, que a detecção de talentos e o futuro, inclusive, do esporte no Brasil, às vezes as pessoas não compreendem isso, mas um país dito de primeiro mundo, ele não é primeiro mundo somente em sua economia, mas também nas esportivas. E a semente, sim, do esporte de alto rendimento é a educação física escolar, porque a gente ainda está tendo um esporte, né? Eu falo de patrocínio ou aquele da comunidade em que é encontrado o indivíduo. Então, a gente precisa ter essa educação física escolar também direcionada para a prática esportiva. E a escola aberta está começando esse projeto, mas a gente ainda não está vendo um trabalho ainda, não. A gente precisa aprimorar esse trabalho e depende dos profissionais também que estão inseridos nesse projeto. Você que está na graduação, é outra pergunta que estão fazendo aqui. Você que está na graduação, você percebe uma diferença? Eu vou até pegar a pergunta que fizeram e vou trazer um contexto mais... lá atrás, quando eu fiz faculdade, acho que quando você também fez, quando muitos fizeram, a gente tinha a prova de habilidade específica, tá? E a maioria que chegava na educação física, que não era uma profissão regulamentada, chegava ou porque teve uma boa base esportiva, eu fui atleta de natação, outro de atletismo, ou porque teve uma boa base da educação física escolar. Tipo, eu estou aqui, que era o primeiro dia de aula, era essa a fala dos alunos. Eu estou aqui porque na escola eu tive uma boa educação física escolar e isso me alimentou, o outro porque foi esporte. E tínhamos um enriquecimento motor muito grande desses alunos. A gente passava por essa prova de habilidade, que há uma discussão, não vamos entrar nela, tá? Que aí isso aí seria uma outra live, mas a gente tinha uma base teórica e uma base prática, onde havia, sim, pessoas com uma memória, um repertório motor, que deixava todo mundo, apesar de serem modalidades diferentes, por exemplo, eu vim da natação, então eu tinha algumas dificuldades para algumas outras, mas a gente conseguia realizar e caminhava-se junto. Hoje, como você, na graduação, vê esses alunos que chegam, que vêm dessa educação física escolar quase que inexistente e de um país sedentário,
onde a prática esportiva é quase nula, e esse corpo e esses alunos que não querem fazer aula prática e que resistem a isso e querem se formar em profissionais de educação física. E aí a pergunta é essa, mas eu fiz uma questão histórica, porque acho que é importante colocar o que havia antes e o que há hoje, para você poder responder. Semana passada foi feita até uma live com outro professor para alunos de educação física, né? Um trabalho interno da... E aí eu vou aproveitar até o próprio Rian que está aí, a Flávia, a Luana, entre outros alunos lá da graduação, que a gente sempre discute sobre isso. Eu falo muito nas disciplinas de prática de integração. Antes tinha duas, três disciplinas teóricas e a grande maioria era prática. Você tinha que sair da faculdade um atleta em todas as modalidades, mesmo você sendo bom em uma modalidade. Porque geralmente quem buscava o curso de educação física era o atleta, né? O atleta, ele buscava para dar continuidade ao que ele mais gostava de fazer na vida. Depois veio um currículo buscando um pouco mais para teoria, mas ainda com bastante prática. Porque antes tinha prova prática para entrar na faculdade de educação física. E hoje a gente tem um outro modo, que talvez seja muito mais teórico do que prático. E eu vou responder o que os meus alunos respondem. Que sempre, como os alunos de licenciatura, eu pergunto o que o fez buscar o curso de licenciatura. E eu vou colocar que é meio a meio. A metade fala que teve excelentes professores de educação física e que gostaram tanto que quiseram dar continuidade. E a metade responde que foram péssimos, né, os professores de educação física, e que por eles gostarem da prática, eles resolveram fazer diferente. Eles querem fazer diferente quando estiverem atuando dentro da escola. Então, a gente tem hoje alunos dentro da faculdade, Renata, que a nível de aprendizagem motora, a gente sabe até entender a importância de fazer um polichinelo. E eu tenho alunos que não sabem fazer um polichinelo, que não têm consciência do seu próprio corpo. Eu busquei educação física pela dança, eu era bailarina e eu queria aprofundar o meu conhecimento trabalhando como eu já dava aula de dança e trabalhava com criança. E eu queria aprender mais sobre esse universo. Foi por isso que eu entrei em física. Tem umas histórias, né? Que eu não vou repetir, mas foi a educação física que me chamou, literalmente. Ela gritou no meu ouvido e fala, vem que aqui... E hoje o que a gente está vendo falo com pena dos meus alunos, que eles vão ter muito trabalho, porque a gente está vindo com uma geração que não tem consciência do seu próprio corpo. Então, em todos os aspectos, durante todo o processo de desenvolvimento desse ser humano, de toda a sua vida, e que a gente precisa repensar no início da live. O próprio Colégio Americano hoje coloca que a criança, a partir de 3 anos, precisa fazer atividade física ao dia. São 60 minutos diários. Não são 5, não são 10. E não é jogo, né, que a gente está vendo de diversas formas tecnológicas. Não. É aquela atividade de jogar bola, de brincar, de pular. Eu até, às vezes, brinco lá na faculdade. Renata é dessa época também. A gente brincava de elástico, né? Olha o elástico. A gente carregava na bolsa. Qualquer lugar que a gente tivesse, a gente brincava de elástico. Se não tivesse Eu alguém, ensino na na escola. Eu ensino na escola isso agora. Que ninguém sabe fazer. Então, vamos voltar com aquelas brincadeiras que a gente trabalhava e que não precisava, às vezes, nem de ninguém pular elástico, não precisava de ninguém. Era só a sua vontade de fazer a atividade. Então, falta incentivo mesmo, Renata. Eu acho... Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos, né? 2 homens hoje em dia. Que eu quase infartei quando eu já soube. tem 30 anos. Meu filho mais novo tem 27. E teve uma vez que o meu filho mais novo, ele queria ter um aniversário diferente. Falei, então vamos fazer um aniversário diferente. Eu fiz um circuito de atividade no aniversário dele. E eu deixei na época era um Atari, né? De stand-by para poder jogar. E o computador também, que na época já tinha jogos no computador. Deixei de stand-by caso não desse certo a minha estratégia.
Então, o que eu fiz? Eu coloquei pula-pula, eu coloquei mexer com argila, pintura. Então, as obras que eles fizessem, eu deixava no canto para eles levarem para casa para mostrar para os pais. As pinturas que eles fizessem, eu pendurava, porque era a arte deles, para na hora que os pais chegassem, vissem aquela arte. A gente fez de brincadeiras, de boca do palhaço, entre outras coisas. Pergunta quantas crianças buscaram o jogo tecnológico? Nenhuma. E a alegria deles em mostrar para os pais que eles tinham feito aquele bonequinho na argila, tinham pintado de diversas formas, mas não é aquele com lápis de cor, não, é com tinta mesmo. Então, a alegria que eles tiveram de mostrar aquilo para os pais me provou, literalmente, que falta incentivo. Se nós não incentivarmos as crianças, elas não vão entender. Óbvio, elas estão em fase de aprendizagem, elas são antena parabólica, né? Eu vou falar até hoje uma nomenclatura melhor. Elas são um satélite em busca de conhecimento. E só depende de estímulo. Então, se eu estimulo, eu vou ter a resposta lá na frente, com certeza. E aí, Eliane, voltando, mais uma vez, a gente vai fazendo esse link o tempo todo, né? A gente planta essa semente com essas crianças, né? E nós teremos, sim, adultos e idosos com mais saúde por causa de uma prática de atividade física, com repertório motor. A gente sabe que muitos idosos morrem por quedas, se impossibilitam por quedas, porque não tem uma qualidade motora que muitas vezes foi ali incapacitada e podada. E aí vem a pergunta, o que você aconselha, não é? A gente vai sair brigando com todos os nossos diretores de escola, nada disso, mas o que você aconselha para o profissional de educação física escolar que se sente podado, né, em sua prática pedagógica dentro da educação física escolar? Como é que ele pode, através do conhecimento, é claro, transformar o dia a dia dele e a melhora já no universo dele? Porque essas são as primeiras contribuições dentro da escola. Porque isso é uma angústia desses professores. Isso é uma pergunta que foi feita aqui. Me sinto angustiado. Como posso fazer? Renata, eu sei que às vezes vai falar assim, a professora Eliane está lá porque ela não está na escola, mas lembra que eu tenho uma média de 200 alunos por período. E várias coisas que eles entendam, a gente precisa ter conhecimento. E precisa falar de uma forma que todos compreendam. Então, vamos lá. Realmente, você vai conseguir começar com os alunos? Não. Você tem que entender, você tem que mostrar para a direção e para os professores o quão é importante o que você faz. Então, agenda uma reunião. Faça uma palestra para eles. O que a educação física pode fazer na vida deles? Atividade física na vida deles. Do diretor, dos professores, dos filhos dos professores, dos filhos do diretor. Começa a falar, isso que a gente está conversando aqui, da importância da educação física na vida de um ser humano. Depois disso, marca com os pais. Mostra para os pais a importância da educação física escolar. Vou dar um grande exemplo. A gente está nas aulas remotas, uma aluna personal minha tem o filho dela fazendo as aulas remotas em casa. Ele só gosta das aulas de educação física, mesmo em casa, conseguindo atingir o objetivo dele. Ele faz as atividades dentro de casa e ele tem o estímulo do próprio professor de fazer. E depois você vai ver que a mudança ela vai vir do todo para a sua aula. E ativar, obviamente, as crianças. Eu sei que nas séries iniciais você vai trabalhe bem esse lúdico. Mas no ensino fundamental, principalmente nas séries finais, comece a conscientizar os seus alunos da importância dessa prática. Mas começa a levar, não no sentido de quando ele ficar velho, leva agora.
leva como é que ele pode melhorar na brincadeira, como é que ele pode melhorar na força, no corpo. Leve a realidade dele, que às vezes a gente trabalha numa utopia, que as pessoas não pensam no amanhã. Renata, vamos lá. Quando a gente era criança, a gente pensaria que hoje a gente iria estar passando por essa situação com a nossa idade, estaria bem ou pior de acordo com a nossa idade? Eu faço 50 anos esse ano. A minha avó, com 50 anos, eu brinco, já usava vestido saco de batata, né? Aquela cara já toda enrugada, já era uma senhora. E hoje eu tô com 50 anos, eu falo que eu me sinto melhor do que quando eu tinha 20. Porque hoje eu consigo aproveitar o meu conhecimento em prol da minha saúde. E que antes eu não sabia fazer isso. Eu preciso direcionar para que a criança entenda, para que o pai da criança entenda, para que os diretores e professores da escola entendam, porque eles serão os meus maiores defensores. Enquanto eu não fizer esse trabalho conjugado, vai ser uma andorinha fazendo o verão sozinha. Eu te ouvindo aqui, eu fico refletindo, e eu sou muito grata à escola que eu trabalho, pública, eu sou da escola pública, né, hoje. Então, assim, eu trabalho com aluno no primeiro segmento até o 5º ano. Meus alunos do 5º ano, quando eu chego para dar aula para eles já ficam tudo assim, né? Então, porque eles adoram burlar. E eu tenho uma adesão tanto enorme. Eu não tenho aluno meu de 5º ano que não faz atividade. Primeira coisa, eu já peço para eles terem um caderno, que eles já entram em choque. Caderno, porque eu ensino numa linguagem que eles possam entender fisiologia para eles, do exercício. Então, eu ensino a aferir frequência cardíaca, eu ensino a eles intensidade do exercício. Então, eles acabam a atividade e eles fazem, lógico, eu não tenho frequencímetro, mas eles fazem uma aferição básica, eles conhecem um Borg adaptado, um exemplo. E eles falam um para o outro no intervalo. E aí, ó, professora, ó, frequência... E com isso, eu estou cruzando com matemática, com outras coisas. Acabou de entrar agora uma colega que trabalha comigo nessa escola também, que é a Silvia, e ela tem essa mesma relação. Foi ela que me levou, eu falo que ela que me salvou, porque eu estava extremamente desanimada com a educação física escolar, e a Silvia me resgatou para essa escola. Ela está entrando aqui na live agora, e a gente tem caderno, a gente tem esse olhar, os alunos a adesão, a gente não deixa o aluno ficar parado, a gente é escola pública, mas não é coitadinho, vamos fazer atividade sim, e vamos dar valor, e a gente entra na reunião de pais, a gente participa as professoras dão valor à nossa fala. Agora, não é um trabalho que começou ontem. A Silvia já vinha com esse trabalho, eu entrei nessa escola, depois entrou outros professores e a gente veio construindo. Então, assim, primeiro a gente se deu ao respeito e mostrou que a gente está ali para contribuir. E ali, hoje a gente tem professoras que esperam a nossa fala no conselho de classe para poder entender aquela criança que se manifesta de uma forma na sala de aula e no espaço da educação física ela encontra um outro olhar daquela criança, porque a gente traz isso. E a gente acredita que não é só aí a Ana falando, oi Silvinha, que é outra, a Ana Gabriela, que eu falei, é outra professora também assim. Então, assim, agora, não é todo mundo, claro que não é todo mundo, mas assim, quando você fala, Eliane, você traz um sopro de esperança para as Silvias da vida, para as Ana Gabrielas da vida, para as Renatas da vida, que estão na escola ainda, tá? E que a gente está ali e que muitas vezes, a gente não vai mentir, a gente acorda e fala assim, putz, será que a gente está conseguindo fazer alguma coisa? E quando você fala isso, você nos nutre de esperança e nos nutre de armas para a gente, sabe, lutar. E aí, para a gente entrar nas considerações finais, qual a ponte disso tudo? Eu sei que você já falou de uma forma anterior, mas vamos fechar o pensamento, né? É semente, mas eu sei que você tem estudos profundos do envelhecimento, né? Então, o que você fecharia de pensamento desse nosso bate-papo, né? Sobre essa semente
né, para essa população, para a nossa vida não esperar envelhecer, mas o agora, para contribuir para o presente e para o futuro. Né? Faz essa... Ó, a Ana está dizendo assim, obrigada, professora, por esse estímulo para nós, nesse sábado de manhã, já está te agradecendo. Então, com vocês, considerações finais sobre esse tema, semente, educação física, semente de saúde. Renata, apesar, né, minha vida profissional me levou hoje a trabalhar muito mais como bacharel do que dentro da educação física escolar, na metade da faculdade, eu precisei trabalhar muito mais, e dentro da escola eu tinha 2 pequenos, e aí eu tinha que ou trabalhar com os meus filhos, né, fazer o que fosse necessário para eles, ou estar dentro da escola. E financeiramente o bacharel me chamou mais. Mas eu sou uma apaixonada pela escola. Tanto que, como eu falei, a nossa primeira bandeira da frente parlamentar foi escolar. Eu fui muito apedrejada por isso. Como é que uma pessoa que não está trabalhando dentro da escola pode falar de escola? E talvez aquele que tem o olhar de fora esteja com uma visão muito maior do que quem está dentro. Porque a gente vê toda a problemática. E assim poder direcionar melhor. Eu não vejo hoje a educação física como um todo sem a educação física escolar. Eu coloco que sim, nós somos muito importantes e a gente precisa se mostrar importante. Mas você só é importante quando você comprova isso. Não adianta falar, eu sou importante e caminhar. Os outros têm que dizer que eu sou importante. Então, faça isso, faça com que os outros digam você é importante na minha vida. É tão importante quando eu vejo um aluno personal meu, às vezes mais velho, assim, hoje eu sou o que eu sou, tenho a vida que eu tenho graças a você. E isso a gente deveria falar sempre com o nosso professor, que eu tive excelentes professores de educação física, eu sou apaixonada por todos, agradeço a todos e eu falo assim, Renato, qualquer professor na nossa vida, se ele foi bom ou, entre aspas, ruim, ele nos ensinou alguma coisa. Então, a gente literalmente precisa agradecer sempre aos nossos professores de uma vida. Mas, respondendo e fechando aqui, agradecendo a todos que estiveram aqui, né? Essas quase 2 horas de live. A primeira vez que eu participo assim, de quase 2 horas consecutivas, mas estou muito feliz de ver que eu consegui, pelo menos, atingir uma parcela de professores, de alunos, de profissionais tão gabaritados como a gente teve aqui e de ver que esse conjunto pode nos levar muito mais a gente imagina. Só depende da gente. Segundo ponto, eu vou até um pouco o que eu falei ontem. Renata, a gente estava num momento social que a gente se preocupava tanto com o amanhã. Amanhã eu vou ver alguém, amanhã eu vou falar eu te amo para alguém, amanhã eu ligo, amanhã eu estudo, amanhã eu vou. E essa pandemia nos mostrou que o momento é agora. Eu preciso fazer hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. O amanhã pode existir, como ele pode não existir. Mas, quando eu falo de saúde, eu preciso do hoje. Não adianta deixar para amanhã. Então, a gente se preocupa tanto em juntar riquezas, a gente se preocupa tanto em juntar conhecimento, e a gente se esquece de juntar saúde. E essa saúde, ela está lá na semente da escola, na educação física escolar, mas aí eu vou abranger mais, no incentivo dos próprios pais da comunidade que a gente vive. Por quê? Nosso processo de maturação, como eu falei anteriormente, ele vai até 30. Depois dos 30, eu até brinco com os alunos, é só morro abaixo. A gente só tem uma curva descendente. A nossa curva ascendente já se foi. Mas a gente envelhece todos os dias mais um pouco. E não adianta eu esperar os 60 anos para eu me aproveitar e falar depois dos 60 vida. Obviamente que eu, como todos, tenho os projetos de terceira idade, que eu tenho inúmeros, como, por exemplo, aprender a pintar um quadro, que eu sou apaixonada e não sei nada, sou péssima de desenho, mas eu vou aprender.
Então, a gente tem os nossos projetos sim lá na frente, mas o meu primeiro projeto de vida tem que ser a minha saúde tem que estar ótima para lá na frente eu conseguir viver o que eu quero. Porque não adianta eu ter toda a riqueza do mundo e não ter saúde, porque eu vou estar em cima de uma cama e os outros vão estar gastando o meu dinheiro. Então, o que eu deixo é cuide da sua saúde para você ter riqueza lá no futuro. Professora Eliane, a quantidade, né, de gente agradecendo tudo que você falou aqui hoje é enorme. Já estão assim me pedindo para você voltar à terceira temporada falando de licenciatura. Depois a gente conversa. Agora, quem quiser te procurar, como é que te acha? Qual é o teu Instagram? Quais são os seus contatos? Fala pra gente aí. Bom, inicialmente, para quem não me conhece, eu sou a professora doutora Eliane Cunha Gonçalves, então se jogar o meu nome você vai me achar tanto no Instagram quanto no Facebook. Mas no Instagram eu sou Eliane CGC. Meu e-mail é elianecgc@hotmail.com, é fácil. Então, quem quiser também artigo, tirar dúvidas, quiser conversar, fique à vontade. E, além disso, como eu falei do livro, para melhor idade, para prática de atividade física, a gente colocou no site o bemquecontagia.com.br. É um e-book gratuito, que o objetivo também de estar nesse site é que as pessoas que puderem ajudar estão necessitadas. Então, como esse livro é para ajudar a terceira idade, eu juntei com um grupo que a gente tem aqui no Espírito Santo, que se chama o Bem que Contagia, para ajudar as pessoas. Você pode repetir? Trabalho também na faculdade Multivix, se tiver, posso. Trabalho aqui na faculdade Multivix também, quem tiver, estou lá. O site é www.ubemquecontagia.com.br. Você mostra o e-book de novo aí pra gente, por favor? Tem aí como mostrar? Tá na tua mão? Lógico. Sim, tá aqui, não. Tá. Só abrir aqui porque ele tá no... Não dá para ver. Dá para ver sim. Depois, Eliane, você tira uma foto para mim. Eu vou colocar no feed e vou colocar o endereço, o Bem que Contagia. Eu queria, mais uma vez, te agradecer. Eu sabia que ia ser uma live maravilhosa. E muito obrigada por você, dentro das suas tarefas, que eu sei que são muitas, ter reservado esse horário para a gente conversar. E muito obrigada pela nosso encontro, que não foi por acaso e que ele vai se fortificando a cada dia. Obrigada mesmo por tudo que você trouxe e pelo que a família FIEP proporcionou desse encontro, que está todo mundo aí, e que essa live vai estar salva, vai ter postado no canal, vai todo mundo poder usufruir. Já fica aqui o pedido de todo mundo para que você volte. E quem não te conhecia, tenho certeza que se apaixonou. Muito obrigada, querida. Um beijo. Renata, eu que agradeço a todos os alunos que estavam presentes, aos meus amigos, aos meus professores, né? Professora Angelo Vargas mesmo, de estar assistindo uma live, Nossa Senhora, eu já comentei, né? Uma referência para a gente estar aqui. Aos colegas que mesmo eu não conhecendo de estarem aqui até esse momento. Parabenizar a Renata pelo projeto dela, que é excelente, que a gente está levando, sim, muita coisa para essas pessoas que têm carência de conhecimento, que querem aprender mais. São vários assuntos. Sigam a FIEP, né? Essa família enorme que a Renata teve o prazer de conhecer agora em janeiro, que viu que a gente é uma família de todo o coração. O pessoal da Fez Treino, da Federação também, que está junto comigo, à frente parlamentar, que a gente está brigando pela educação física aqui no estado do Espírito Santo. E agradecer a Deus, né? A minha família, por estar sempre aqui me motivando. Eu penso em cair e eu faço uma live dessa e aí a gente se inspira cada vez mais a fazer cada vez mais com mais responsabilidade. Muito obrigada. Beijo. Ótimo sábado para todo mundo. Obrigada, Eliane.